Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para este podcast, recebemos o professor da Nova Acrópole de São Caetano do Sul, em São Paulo, José Roberto. Seja muito bem-vindo. Olá, Danilo. É um grande prazer estar aqui com você e com todas as pessoas que acompanham o nosso podcast. Bem, pessoal, em nosso podcast de hoje vamos fazer algumas reflexões filosóficas sobre a nossa relação com a natureza. Evidentemente que não vamos esgotar aqui o tema, menos ainda a ideia é trazermos aqui verdades absolutas, mas conversar, refletir e, claro, extrair o que de útil e prático for para as nossas vidas. O tema ele é muito amplo, José Roberto, e quando a gente fala hoje, de um modo geral, em relação à natureza, nós nos remetemos, por exemplo, a uma pessoa que vai a um bosque, faz um passeio, bate uma selfie, por exemplo, e estamos falando aqui de uma coisa um pouco mais profunda, que seria um vínculo mais humano, mais sagrado, por assim dizer, com a natureza. Quando nós lembramos de Leon Tolstói, o escritor russo, ele disse que há quem passe por uma floresta e veja apenas lenha para a fogueira. Então, em linhas gerais, é como se nós tivéssemos uma relação utilitarista ou de apego pessoal àquilo que nos interessa na natureza. Por isso que eu gostaria que você falasse da visão que os antigos filósofos ou as civilizações clássicas, ou até mesmo civilizações próximas à nossa, em outros momentos históricos, que tinham uma relação distinta do que essa que nós temos. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa relação com a natureza que outros povos tinham. Gostei muito aí, Danilo, de você ter começado lembrando essa frase, essa colocação do Tolstói, que é bem isso mesmo, né? Há pessoas que passem por uma floresta e só veem realmente lenha para fogueira, né? E você já sintetizou bem aí qual que é a relação do ser humano hoje com a natureza, né? A natureza hoje é algo útil. Ela tem uma serventia e essa serventia é servir para oferecer madeiras para os nossos móveis, para as nossas fogueiras, para as nossas necessidades de construção, ou então a natureza nos serve para recreação, né? Afinal de contas, temos os nossos zoológicos, onde existem espécies animais, leões, gazelas, para o nosso divertimento, digamos assim. Ou então a natureza, ela simplesmente, mesmo nos nossos pets de estimação, né, gatos e cachorros, é isso, muitas vezes nós conseguimos reconhecer a inteligência desses animais, né, a atenciosidade que eles têm para com o ser humano, né, para com o seu dono, o seu amo, o seu pequeno mestre, né? E com isso, né, Danilo, nós mostramos que hoje o ser humano ele está, de uma maneira, mais viva, afastado da natureza, porque, converteu a natureza simplesmente em algo que deve lhe servir, né, que deve lhe recriar, ou que deve estar sobre o seu domínio e sobre o seu controle. E justamente a ideia de nós trabalharmos esse tema é para percebermos que já houve uma postura diferente, para que nós também possamos ter uma relação mais saudável com a natureza, uma relação que seja mais própria de nós como seres humanos. E para isso, né, Danilo, nós temos que voltar à raiz, vamos dizer assim, a raiz filosófica da questão, que é justamente a questão do conhecimento. Quanto mais conhecimento nós temos nesse sentido, porque não é simplesmente uma preocupação ecológica por uma preocupação ecológica. É uma preocupação ecológica, né, onde a gente vai criando essa relação entre o ser humano e a natureza, e também percebendo que a natureza para conosco como seres humanos, ela também estabelece um vínculo, ela também estabelece uma relação, ela também espera algo de nós. Né? Da mesma maneira, então, o conhecimento ele é muito importante, porque, vamos dizer assim, já tem aquele ditado muito popular, né? Quanto mais conhecimento, mais poder. Nós podemos perfeitamente adaptar isso, né, à nossa visão filosófica. Quanto mais conhecimento, mais consciência, né? Quanto mais conhecimento, mais respeito para com as coisas. Isso é muito importante. Porque, de certa maneira, né, quando não temos uma relação harmônica com o meio ambiente, com a natureza que nos cerca, tanto vamos causar problemas ao meio ambiente, como também em determinado momento, né, do nosso crescimento como humanidade, isso vai trazer problemas para nós. Problemas que sejam individuais, assim como problemas que sejam coletivos. Então, o conhecimento ele é muito importante porque ter esse conhecimento dessa relação, dessa harmonia que temos que estabelecer com a natureza, é muito importante porque muda a nossa visão do mundo em que nós vivemos.
Nós temos um exemplo, né, Danilo, nos próprios povos romanos, né, que quando iam fazer guerras, em algum território estrangeiro, né, e eles precisavam construir as suas máquinas de guerra, evidentemente eles tinham que, derrubar algumas árvores, né, ou muitas árvores de uma determinada floresta. Mas terminado o conflito, quer eles fossem vitoriosos ou quer eles fossem derrotados, depois eles tinham o cuidado, né, a gentileza, digamos assim, a cortesia de devolver à mãe terra aquilo que ela tão generosamente lhes ofereceu. E esse exemplo que você traz do povo romano é muito bonito, né? Ou seja, um agradecimento e um vínculo sagrado, por que não, com a Mãe Terra. Isso é muito importante porque não só os romanos, mas outras culturas, como por exemplo os gregos, como os egípcios, como os hindus, eles tinham um outro vínculo com a natureza de uma maneira mais humana, mais natural, por assim dizer, ou seja, a natureza como uma expressão da própria vida, da própria essência humana. E, portanto, haveria um vínculo entre um e outro, e não uma dissociação. Portanto, eu gostaria que você falasse, José Roberto, em contraponto a isso que você trouxe como exemplo, do momento atual. Como hoje nós temos visto, além do que você já disse, em relação ao modo como nós vemos e nos relacionamos com a natureza hoje, em contraposição ao que os antigos tinham sobre a vivência deles e a relação com a natureza. Quais são as distintas características que você poderia destacar no momento atual, claro, em relação a essa questão? Sim, esse paralelo é muito importante, né, Danilo, porque é conhecimento, né. Se nós ficamos só, digamos assim, limitados à cultura do nosso século, isso vai, limitar muito a nossa ação, a nossa consciência. Por quê? Porque se nós não temos uma referência, nós não temos um contraste, vai parecer que sempre foi feito assim. Né, precisamente a gente precisa desse contraste realmente, né, de estudar outros povos, de estudar outras culturas, de estudar outras formas de relação conosco mesmos, com a sociedade e com o universo. Para começar, né, Danilo, desde o século XVI, XVII, a nossa visão da natureza, ela é muito mecânica, né, então o que acontece? A partir de um determinado momento, né, por N transformações históricas que, num podcast como o nosso, né, onde nós não vamos abordar todas as nuances do tema, não dá para abordar. Mas a partir desses séculos, nós percebemos que a visão do ser humano ele passou a ser basicamente, mecanicista. Não interessa-lhe saber o porquê da natureza, o porquê do universo, o porquê da existência do Sol, dos planetas, das árvores, do oceano e do rio. Interessa saber como funcionam, né. Então, se sabe que a Terra gira ao redor do Sol e faz isso em 365 dias, e se sabe a respeito dos dias e das noites, cada um tem a sua determinada, quantidade de duração, né. E é o tipo de conhecimento que hoje impera, né, então toda a natureza e todo o universo é um ser meio casual. Funciona, e funciona bem, mas não se interessa muito em saber o porquê desse funcionamento tão regular e qual a relação disso conosco. Né. E até mesmo a própria ordenação desse fenômeno, né, a própria o próprio ritmo, a própria precisão dos fenômenos, isso não chama muito a atenção. Ou chama atenção no sentido de, olha, saber como se movimentam os astros é bom para saber que daqui a 10 anos vai ter um novo eclipse do Sol ou da Lua. É nesse sentido, né, é mais uma preocupação com o como, com as quantidades, com as medidas. Nós nos consideramos uma sociedade e uma civilização muito avançada, porque a gente consegue medir com muita precisão, de centímetros, talvez até de milímetros ou de micromilímetros, entre a Terra e a Lua, né, entre a Terra e a galáxia de Andrômeda, né? Conseguimos medir da Terra o tamanho da galáxia Andrômeda. Então nós percebemos isso de uma maneira muito prática, e é interessante, né, Danilo, que isso vai influenciar no nosso comportamento cotidiano.
Ou seja, tem um impacto na nossa sociedade. Porque ver a natureza somente como número e como quantidade, a gente vê aí na década de 70 e 80, né, o impacto que isso causou. Porque essa precisão matemática na medida das coisas fez com que os mísseis balísticos nucleares intercontinentais se transformassem numa causa de uma nova pandemia de medo em toda a civilização. Hoje em dia, porque se conhece nesse nível, se relaciona nesse nível com a natureza, consegue se pegar um germen e transformar ele num vírus mortal, né, e isso cria muita desconfiança, porque cria desconfiança entre os povos, né, porque vai saber se alguém não está trabalhando isso para colocar em risco a sociedade vizinha e etc, etc. Percebe isso? Então olha só como o conhecimento que nós temos, né, um conhecimento mecânico, influencia com a visão que o ser humano tem do outro ser humano, da natureza e da sociedade, né, cria desconfiança, né? Estuda-se a natureza para quê? Para se tirar proveito dela, né? Como diz Tolstói, a árvore para as fogueiras, a curvatura da terra para saber como disparar um bom míssil, né? A vida na terra para se construir uma praga letal para o inimigo e o vizinho. E só um adendo em relação ao que você falou, José Roberto, antes de irmos para a próxima questão, uma reflexão que me veio enquanto você falava é justamente sobre essa questão que nós temos hoje de uma intelectualização das relações, tanto no que diz respeito à humanidade, a nós próprios, aos deuses, a Deus, à natureza, enfim. Quando a gente intelectualiza demais, a gente perde a essência e o sentido e, portanto, a finalidade das coisas, das relações, do que a gente pode aprender com cada uma delas. E só como exemplo disso, nós estamos buscando vida e água em Marte, quando na verdade deveríamos voltar os olhos para a Terra, para o local onde vivemos, e avaliarmos a questão da falta d'água, dos problemas de terra, de toda a ignorância em função da ganância do ser humano que tem levado a esse afastamento da natureza, ou seja, essa visão utilitarista, mercantilista e comercial que nós temos com a Terra, por conta de uma falta de moral, tem levado a toda uma problemática humana complexa que se dá justamente por uma falta de concepção do que é o ser humano, do que ele deve fazer na Terra. E como citação, o filósofo Sirihan diz que nós vivemos uma fina capa de civilização, ou seja, é como se nós fôssemos uma barbárie dissimulada de civilização. E isso fica claro através dos inúmeros problemas que nós temos hoje no mundo moderno, de inúmeras categorias, inúmeras classes, ou seja, toda essa ganância, esse utilitarismo que nós temos em relação não só à natureza, mas à vida como um todo, tem gerado inúmeros problemas. Então eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso também. Simplesmente pela sua utilidade, né? Exatamente, Danilo. É muito essa nossa questão atual, né? E se nós olharmos a nossa civilização ocidental, a nossa civilização oriental, a nossa civilização mundial, é muito essa visão mesmo que nós temos da natureza, né? Queremos tirar um proveito dela, um proveito para nós, um proveito para mim, né? Em detrimento do outro e às vezes em detrimento da própria natureza, né? Mas é ação e reação, né, isso tem uma consequência, às vezes, muito pessoal e muito próxima também, que nós hoje não temos essa capacidade com toda a nossa ciência, né, não de não prever, porque muitas vezes se prevêem as catástrofes naturais que podem acontecer, né, mas de criar um comportamento, né, uma formação, mais, a nível ético e moral mesmo, né, para sentir que com as nossas passadas a gente está revertendo a situação. Sem dúvida, ou seja, não é um acaso, como você bem relata, as coisas não acontecem de maneira casual. Há uma fundamentação e há um destino, ou seja, é uma questão da providência nesse sentido. Quando a gente vai estudar, por exemplo, Ramsés II, na obra de Christian Jacques, esse autor francês, lá é um romance, evidentemente, porém há fatos históricos também. E um dos momentos em que o livro relata essa relação dele com a natureza, ou seja, o faraó como intercessor divino, relata muito bem que quando havia algum problema, quando havia alguma peste, por exemplo, uma praga, qualquer tipo de problemática social, a responsabilidade era do faraó. Então ele tinha que se voltar para o templo, purificar-se, ou seja, ele era um responsável pela sociedade. É algo que nós temos perdido. Então eu gostaria que você falasse um pouco, José Roberto, sobre essa responsabilidade, evidentemente não nos comparando a Ramsés, claro, mas fazendo um paralelo com esse exemplo que eu trouxe agora, da nossa responsabilidade humana dentro das nossas possibilidades. Ou seja, a nossa maneira de se relacionar faz a diferença no mundo. Então, eu gostaria que você falasse dessas distintas formas de se relacionar com a vida, com a natureza, e o quão importante é que nós saibamos
da maneira mais clara e prática possível de como nós podemos nos relacionar de maneira ética e moral bem, tanto com a natureza, quanto com as pessoas e com tudo o que nos rodeia, de modo geral. Sim, Danilo, com esse seu exemplo, né, muito bem lembrado desse grande faraó egípcio, você entrou bem nessa questão também de como é que esses antigos se relacionavam com a natureza e com o universo. Como a gente estava conversando aí, né, hoje nos interessa o como a natureza funciona. Para os egípcios, não interessava tanto o como, e sim o porquê. Então eles buscavam, assim, no funcionamento do universo. Por que que o universo funciona assim? Por que todas as coisas se movimentam? Né, a Terra ao redor do Sol, o Sol ao redor, o Sol no universo, né. Então eles percebiam o rio em direção ao mar, o crescimento das plantas, o movimento dos animais, né, na sua luta pela sobrevivência, eles percebiam em tudo isso que vida, vibração, movimento. Então eles se perguntavam de uma maneira, né, observando simplesmente esses fenômenos, para onde essas coisas estão se dirigindo? Porque quem se movimenta de algum lugar para outro. Para onde estão indo, né? O porquê a vida? O porquê da vida? E também o porquê da vida humana. Né, então eles faziam, questionamentos e olha, Danilo, a gente pensa que somente os grandes sacerdotes, mas era uma mentalidade que eles tinham, né, era uma cultura que eles tinham. Então a gente pode pensar, né, no José do Egito, né, lá enquanto ele fazia os seus trabalhos cotidianos, também preocupado com essas questões. Saber, né, qual era o movimento que ele deveria dar à sua vida para cada vez mais, se harmonizar com esse movimento. Aquilo que os orientais chamavam de Dharma, né, o sentido da vida. Né? Então, os egípcios tratavam de uma maneira, os orientais, através desse conceito do Dharma, do sentido da vida, do movimento da vida, né, do objetivo da vida também. Né? E eles usavam a natureza como não como uma utilidade, né, mas como uma referência, como um exemplo, né, como como uma base na qual eles deveriam trabalhar a sua própria evolução. Então nós percebemos, né, que nós vamos percebendo, conforme a gente vai conhecendo, se aproximando um pouquinho melhor, um pouquinho mais humanamente do conhecimento desses povos, que eles tratavam a natureza de uma maneira filosófica, também de uma maneira sagrada, também de uma maneira mística ou mágica. E tudo isso, Danilo, sem descurar do como. Né? Eles entendiam, né, que para a vida humana ter sentido, principalmente responder o porquê da natureza, né, o porquê dos seus movimentos. E depois, claro, se preocupavam também com o como. Tanto que os grandes, digamos assim, estudiosos da natureza no Egito, que a gente está falando aqui do Egito, né, eram justamente os sacerdotes e também os seus grandes faraós. E já se sabe hoje em dia, né, que os egípcios eles eram capazes de prever os eclipses solares. Ou seja, eles também dominavam o como. Mas eles estavam principalmente preocupados, né, do porquê da existência do universo. Né? E faziam esses questionamentos de uma maneira a relacionar com o sagrado e também a relacionar com o porquê. Porque, como eu estava mencionando, o porquê é aquilo que satisfaz o nosso coração, é aquilo que satisfaz aquela nossa ânsia, né, de sentirmos-nos harmônicos uns com os outros e harmônicos com a natureza. Então, na antiguidade, né, essa função ela cabia principalmente aos sacerdotes, aos grandes sábios, ou seja, aquelas classes dentro da sociedade, principalmente preocupadas com o porquê. E toda a sociedade se beneficiava disso. Toda a sociedade, né, ia tendo essa oportunidade de descobrir o porquê da vida, né, o porquê da natureza, como estabelecer essa relação entre o ser humano, a coletividade humana e a natureza, né, porque viam isso quase que numa sequência mesmo, sabe? Há que primeiro se harmonizar consigo, porque quando você se harmoniza consigo, você consegue se harmonizar com as outras pessoas ao seu redor.
Quando você vai compondo um grupo ou uma sociedade, né, que tem um determinado grau de harmonia, consegue conviver bem, consegue se organizar bem, você consegue estabelecer um elo entre a sociedade e a natureza. E quando você consegue estabelecer bem essa harmonia com a natureza cósmica, ao mesmo tempo, né, você vai abrindo, digamos assim, dimensões insuspeitadas da natureza e se relacionam com a divindade. Então essa é a grande característica, né, e também a grande diferença dessa relação de conhecimento que os cidadãos antigos tinham com o universo, né. Através da gradação, eles iam estabelecendo essas conexões, iam percebendo que a natureza visível era um reflexo de uma grande potência, né, um grande sagrado invisível e também, né, tinha uma visão muito mais orgânica do ser humano, então o ser humano faz parte da natureza. Então quando ele começa a compreender isso em si, começa a compreender no seu meio ambiente. Quando ele começa a perceber isso no meio ambiente, ele consegue aplicar isso na sua vida, ser cada vez mais reto nas suas ações, cada vez mais altruísta, sem deixar de descurar da sua própria saúde individual, ele também busca cuidar da saúde coletiva e da saúde da natureza também. E disso tudo que você falou há pouco, José Roberto, o que nós podemos notar hoje na sociedade em relação a esses exemplos que você trouxe? Ou seja, o que disso sobrou, o que disso ficou e que nós podemos observar hoje de maneira bem prática, bem concreta, na sociedade moderna, desse tipo de relação que você acabou de nos falar? Exatamente, Danilo. A gente percebe que hoje já é uma preocupação melhor essa questão ecológica, né? Existem até autores, existem até determinados ramos da ciência e de cientistas que já percebem que a natureza ela não é um ser inerte, né? Ela tem a sua vida, retornando um pouco àquela ideia que os gregos tinham, né? Quando eles falavam de Gaia, a mãe terra. Então hoje já tem essa visão mesmo nos meios mais acadêmicos e científicos, né, ainda não é uma visão muito, ampla pelo que parece, né, mas já há bons pensadores, né, já há uma boa literatura que considera a Terra como um ser vivo, né, tem que ser cuidada porque de certa maneira ela cuida de todos os seres vivos que a habitam, né, nós somos assim inquilinos da Terra, né, então temos que cuidar bem da nossa casa, não simplesmente como um lugar, mas como uma grande mãe mesmo, né. Mas ainda é muito pontual. A nossa mentalidade ela ainda é mecanicista, ela ainda é muito utilitária. Não há nada mal em nós utilizarmos a natureza, né, porque os romanos, os egípcios utilizavam a natureza, né, mas sabiam equilibrar também esse uso. Precisaríamos, ter uma mentalidade individual a princípio, né, de que é possível modificarmos a nossa relação com esse universo que nos cerca. E trazemos também essas poucas ideias, né, Danilo, para termos um contraste. Sabermos que isso já foi uma mentalidade mundial também, a nossa mudou, mas ela pode ser resgatada, né, porque nós estamos aqui e a Terra também está aqui, então, podemos começar isso desde hoje. E é muito importante, eu acho que o que ajuda a mudar a nossa própria mentalidade é ver que a natureza é o campo onde nós exercitamos a nossa evolução, né. Isso foi algo que a professora Adélia Steinberg Guzman, né, em um dos seus livros sobre a natureza, ela falou justamente sobre essa questão, né, de percebermos que a natureza é o nosso palco evolutivo, é onde nós ensaiamos. E que de certa maneira, né, ela em todos os reinos, ela vai nos dando, lições, né. Nós percebemos que uma pedra não é só uma pedra já tem um movimento. Uma pedra, de certa maneira, ela está no seu caminho evolutivo também, né. Ela já não se movimenta como a planta, mas já tem o seu grau de movimento. A gente percebe que no reino vegetal, né, as plantas, elas têm determinada sensibilidade. Ou seja, a planta, né, ela está vivendo o seu momento evolutivo de vida, mas já está exercitando algo de um reino que é próprio do reino animal, que é reagir sensorialmente ao meio ambiente.
Os animais também, né, principalmente os animais mais próximos de nós como seres humanos, eles vivem a fase do instinto, mas a gente percebe em alguns animais já alguma coisinha de inteligência, né. Olha que lição fantástica da natureza, ao mesmo tempo que os seres vivem, eles já ensaiam um passo evolutivo na sequência. E nós, seres humanos? Nós também somos seres da natureza, nós estamos exercitando a etapa da emoção, a etapa da razão, mas quando somos altruístas, a gente já ensaia um passo evolutivo futuro que os antigos povos, né, eles relacionavam com os deuses, né? Os antigos povos relacionavam os deuses como seres extremamente generosos e juntos da humanidade, anelando as suas ânsias de evolução, né. Então, de certa maneira, quando nós, exercitamos valores, de justiça, de nobreza, de bondade, de generosidade, nós também, podemos dizer que estamos ensaiando o nosso próximo passo evolutivo. Ou seja, a natureza nos dá um exemplo do que nós podemos construir, né, do que nós podemos anelar, do que nós podemos alimentar em nós, para cada vez mais crescermos como indivíduos e como sociedade. E essa ideia do inquilino que você traz é como o morador de uma casa, não é? Ou seja, se eu alugo uma casa, eu tenho que cuidar dela, deixá-la bem arejada, limpa. Ou seja, naquele momento de estadia, eu tenho que fazer daquilo um bom lar, ou seja, um bom lugar para que eu viva bem, para que as pessoas que eu receba ali se sintam bem também de estarem naquele local, o qual eu tenho muito zelo, muito cuidado. Como analogia, os nossos avós, por exemplo, e não são tão antigos assim, a gente está falando de 50, 60, enfim, os nossos bisavós há 100, um pouco mais de tempo do que isso atrás, eles tinham essa relação com a terra, esse cuidado com a terra, principalmente os que viviam no campo, e é uma coisa perceptível quando a gente tem experiência prática. Os nossos avós, por exemplo, sabiam quando ia chover, mesmo sem terem lido nada sobre ciência, através somente da relação pura que eles tinham e natural com a própria natureza, ou seja, de observá-la de maneira humana, de maneira valorosa, de maneira limpa, digamos assim. Então, pelo cheiro da terra, eles sabiam que ia chover. Isso é importante porque demonstra um respeito pelo solo em que se pisa, pela vida que se tem ali, por tudo aquilo que vai crescer, por tudo aquilo que vai se desenvolver. Isso é muito importante porque essa maneira de se relacionar é a tônica do que a filosofia nos ensina. É muito importante ter isso em conta e refletir sobre isso para que a gente possa, de alguma maneira, claro, vivê-lo. Sim, Danilo, e olha só que é isso que nos caracteriza como seres humanos, né? É isso que nos diferencia dos animais, porque os animais têm a sua maneira de viver, e até o nosso gatinho e o nosso cachorrinho, né, demonstram uma grande bondade, mas tem muitos limites também. E nós, como seres humanos, não. Alguns dos limites dos animais não são nossos, né? Nós temos capacidade de imaginação, nós temos capacidade de criatividade, nós temos uma capacidade de exercer, de viver de uma maneira virtuosa, de uma maneira consciente, né? Nós podemos escolher o tipo de vida que nós queremos para nós mesmos, né? Se eu não quero ir por aqui, então eu vou por aqui. Se eu tomei o caminho errado, eu posso reconsiderar, né? E uma aranha, por exemplo, quando ela constrói a sua teia e de repente a teia é partida, ela não sabe consertar aquilo que está incorreto, né? Ela vai lá, desfaz tudo e refaz tudo novamente. Nós não. A gente com criatividade, a gente não destruiria a nossa teia, né. A gente pode, simplesmente reconstruir aquilo que foi destruído, né. E é isso que nos caracteriza. E eu gostei muito de quando você falou dessa questão de que, nos tornarmos melhores significa termos um bom relacionamento conosco mesmos. Isso é muito grandioso, porque é a mesma questão, Danilo, nós reconhecemos que a natureza tem algo de superior e também temos um nível de relação com ela, né. Porque como ser vivo, em algum momento, ela também vai ter o seu nível de relação conosco, né, vai nos tratar da mesma maneira como nós a tratamos, né. Se a gente a trata com cortesia, vai nos tratar com cortesia. Eu digo isso individualmente e coletivamente. É algo que nós podemos resgatar, né, não é algo que está irremediavelmente perdido. Bom, José Roberto, agora para encerrarmos, eu gostaria que você, além do que já citou, fizesse então as suas considerações finais, trazendo mais alguns exemplos em relação a como a filosofia pode nos ajudar a nos relacionarmos melhor com a natureza de maneira mais prática, de maneira mais cotidiana, enfim, quais são as ferramentas que a filosofia nos traz nesse sentido.
Sim, filósofos como Platão e Confúcio, né, Danilo, entre muitos outros, aliás, né, a gente poderia dizer que todos os filósofos, eles diziam que retiravam muito dos seus conhecimentos, muito dos ensinamentos que eles transmitiam para os seus discípulos à sua época e que ficou para nós, eles retiravam do grande livro da natureza. O grande livro da natureza contém todos os segredos, né? E essa aproximação filosófica desses sábios do passado é para que a gente simplesmente volte a termos essa autonomia, ou seja, nós mesmos possamos ler na natureza. Eu gosto muito do exemplo do Isaac Newton, né? Caiu uma maçã na cabeça dele. Danilo, cai uma maçã na sua cabeça. Você consegue falar sobre as leis do universo? Eu suspeito que não conseguiria. Eu com certeza não, né, mas caiu uma maçã na cabeça dele, né, e com base a todo o conhecimento técnico que ele tinha, ele começou a se perguntar assim: "Espera aí, por que caiu uma maçã?", né, e aí ele foi desenvolvendo todas as leis que comprovavam e mostravam como é que o universo funciona como um relógio muito bem coordenado, né. Então olha só, ele não estamos falando de um filósofo, estamos falando de um cientista, né, que observou no movimento de uma maçã como funciona o universo. Fantástico isso. Então o universo tem leis, né, Danilo? Leis da gravidade, leis da velocidade da luz. E os filósofos nos ajudam a perceber que existem outras leis, né, como essa que você mencionou, né, as leis morais válidas somente para nós enquanto seres humanos. Então, nos aproximarmos do conhecimento filosófico nos permite, né, a princípio, através dos olhos e das percepções desses grandes filósofos, a irmos conquistando a nossa própria capacidade de percepção das coisas, das leis da natureza, para nos harmonizarmos com essas leis, o Dharma, o sentido da vida, e, consequentemente, nos harmonizarmos com a natureza também, nos sentirmos parte dela, nos sentirmos filhos dela e talvez voltarmos à mentalidade desses antigos, né, que percebiam que a natureza visível, como uma grande ilusão, ela é simplesmente um palco onde, por trás dessas leis e dessa regularidade, se percebe a mágica, o grande mistério. E talvez nós também possamos perceber essa grande mágica acontecendo, e por trás da mágica, o grande mágico, o grande mistério, ou a divindade simplesmente, né? José Roberto, dessa maneira encerramos então o nosso podcast de hoje. Agradeço novamente a sua presença e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, Danilo, pela oportunidade de estarmos aqui juntos e um grande abraço a você e a todas as pessoas que nos ouvem. Igualmente. Bem, pessoal, para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso e-mail podcast@nova-acropole.org.br. Você pode também nos seguir através das redes sociais. E para quem quiser saber mais sobre a filosofia como a arte de viver, basta acessar o nosso site nova-acropole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Debussy e chama-se Allegro Vivo, Sonata para Violino e Piano.